Então, para essa entrega da nossa equipe, que se chama Decal System, basicamente a gente vai mostrar a gameplay do nosso jogo e mais pro final a gente pode falar um pouco das coisas que a gente fez que não tinha nas outras apresentações, né? Nas outras entregas, no caso. Então, vamos começar logo aqui a gameplay do nosso jogo, né? Que vai lembrar que é um jogo de terror em primeira pessoa e 3D. Certo, então estamos aqui agora no menu do nosso jogo, onde basicamente teve uma leve introdução da história do mundo, né? Que a gente botou criou para o nosso jogo. Então basicamente a gente vai ser um dos sobreviventes em que tem que tentar coletar recursos. É, onde tem que basicamente coletar os recursos e bater a meta que é necessária a cada dia que ele bate a meta. E assim vai, né? Então basicamente dá um start aqui. É... Aqui é o primeiro cenário, basicamente, onde a gente vai ter seria uma safe zone. Então temos aqui alguns tutoriais para as pessoas que acabam de entrar. Temos umas dicas que é mais para quem quer tipo ter uma dica logo de cara, mas se ele não quiser, aqui tem os controles e o tutorial, né? Que basicamente a pessoa tem que coletar os recursos. Aqui tem umas imagens dos recursos e ela tem 3 dias para coletar os recursos e colocar no coletor de recursos, basicamente. A questão é que no próximo cenário não vai ter tantos recursos assim disponíveis, então o ideal é que ele procure, aí tem nas dicas para caso ele queira, procure um local que tenha mais recursos, uma entrada para um outro local. Aí, nesse caso, essa entrada para esse outro local vai possuir ameaças a mais em contrapartida, né, de ter bastante recursos. Então, basicamente, a nossa meta, primeiramente, é bater 5 recursos, né, que a gente tem que coletar e jogar no coletor de recursos. E aqui é a quantidade de dias que a gente está vivo, basicamente. Então, sempre que a gente viaja para cá, para o espaço, no caso, a gente gasta um dia. Basicamente isso. Então, bora começar aqui. É, e na volta a gente vai mostrar o teto da nave, né? Vamos mostrar o teto da nave. Beleza. Certo. Então, aqui a gente já aterrissou. Basicamente, a gente pode sair procurando por recursos. Basicamente, como a gente disse nas entregas anteriores, né? Os recursos eles vão ter umas zonas de respawn, onde eles são sorteados e tem uma probabilidade de quantidade que vai dropar, né? No caso, nesse cenário a gente botou uma quantidade pequena para não dropar tantos, forçando o jogador a ter que entrar em outro cenário caso ele queira aumentar a quantidade de metas que ele consegue bater, né? Se ele só ficar nesse cenário, ele não vai conseguir bater as metas. Mas basicamente aqui a gente tem o nosso embaixo no HUD do jogador. A gente vai ter 4 slots para pegar itens e uma vez feito isso a gente pode trocar entre os itens e dropar também eles.
Aí mais pro final do vídeo a gente fala sobre algumas dificuldades que a gente teve em relação também, por exemplo, ao inventário, ou então o lance de pegar e dropar itens. Pronto, esse foi a entrada para o outro lugar que tinha sido citado no começo aí. Esse ponto. E esse é o lugar que vai ter mais recursos, mas que vai ter perigos dentro dele também. É a ideia também da lanterna da gente, né? É que ela fique na cabeça do player. E então ela consegue um chapéu em si. E cada vez que ela é ligada, vai consumindo lá a porcentagem dela. Então, ela é uma lanterna do futuro, né? Então ela é meio que autossustentável. Então quando ela descarrega e fica 0%, ela começa a recarregar automaticamente. Então tem um cooldown para ela recarregar novamente. Então você só vai poder usar ela novamente, caso ela chegue em 0%, quando ela chegar em 100%, né? Tiver a recarga completa. Então você tem que utilizá-la com cuidado. Né? Pronto, acabou os slots para pegar itens. Agora vai precisar voltar. Isso aí foi um. Não exatamente um monstro, mas um jumpscarezinho para assustar o player. No caso seria um dos monstros terciários. Terciários. No caso a gente iria implementar uns monstros secundários, que seria uma espécie de jumpscare, porém teria movimentação, mas a gente acabou não implementando. Mas a lógica já estaria feita, a questão só foi o tempo mesmo. A questão é essa. A pessoa tá com o slot cheio, o que a pessoa faz? Pode ir pra nave. Ou então ela pode simplesmente vir aqui para esse cenário e dropar tudinho aqui, né? Deixar aqui. E ir lá pro buscar próximo mais. cenário para buscar mais. Tu chegou a explorar tudo aí? Tudo. Não, mas eu cheguei a pegar 2 itens aqui. Pronto. É essa a ideia. Depois que, caso tu queira pegar mais, mostrar quando a gente for para o cenário, né? A venda dos itens. Aqui eu já vi. E nesse cenário aí também tem um monstro palhaço. Que ele já tá correndo. Ah, não, foi um jumpscare aqui, eu pensei que era um monstro. Né? Incrível. Sim. Pronto. Aí eu vou comentar do monstro palhaço quando ele aparecer. Porque comentar dele agora sem ter visto ele fica um pouco vago. Opa, acho que a gente viu alguma coisa. Teve um ali, spoiler ali. Ele tá no salão, eu acho. É bom evitar. E é assim que a gameplay tem que ser. Ele tem que pegar os itens e evitar o monstro. Ah, caramba! Ei, basicamente essa sala aí e aquela outra é uma sala da morte, porque se o monstro for atrás, não tem saída, né? Então você tem que ter cuidado também nas salas que você entra, hein? E sair o mais rápido possível delas. Acho que já terminou tudo aí. Só peguei 2 itens só. Acho que tem mais. E tipo, enquanto você tá no cenário, não voltou pra nave, não vão respawnar, né? Que ser criados novos itens. Então, às vezes você pega 3, 4 e tiver dificuldade de achar mais alguns, então acho que a melhor ideia a se fazer é voltar pra nave, né? Voltar pra nave e Voltar pra Terra de novo. voltar pra órbita da Terra. Bora voltar, antes que dê ruim. Porque se eu. Tem isso também. Se o monstro lá do palhaço pegar,
Como o jogador não tem vida, no momento que o monstro pegar é fim de jogo, é tô game vendo over. aqui, ó. Tá vendo? Pronto, já com isso aí já dá pra mostrar batendo a meta. O jogador também vai ter a estamina, né, pra correr. Sim. Basicamente a gente vai pegar os itens aqui e vai ter que dropar no coletor de recursos. Pra aumentar a meta ali, né? Por exemplo, tem que soltar mais pra cá. Pronto. Aí ele conta ali, né? Aí pronto. Pegamos 4 de 5. Faltou uns dois lá fora, eu acho. Pronto, aí à medida que o jogador vai batendo a meta aumenta. Ele vai precisar pegar cada vez mais itens pra conseguir se manter no jogo. Outra coisa que se percebe é a bateria da lanterna, ó, enchendo novamente. Por quê? Ela foi descarregada, então ele não pode usar até o momento a bateria da lanterna. Só Aí quando no ela caso, carregar. a gente bateu aqui a meta 6 de 5. Tá no dia 1 ainda. E uma das dicas aqui é basicamente, pra quem tiver com dificuldade, sei lá, basicamente é coletar o máximo de recursos possíveis, porque o que você tiver de excedente de excesso vai ir para a próxima meta, né? Então é como se fosse um recurso a mais que você coletou, né? Como a gente não tava mais achando nenhum recurso, o ideal é que a gente volte, né, pro espaço. E aqui, aí o dia já atualizou, foi pro dia 2. E a gente tem um prazo de 2 dias. E a partir daqui, a gente viaja de novo, que agora vai ser um novo dia. E vai ter outros recursos spawnados. No caso, os recursos eles só spawnam quando passa o dia. Uma vez que o recurso for spawnado, não respawna mais. Em cada mapa. E eles continuam lá, né? Mesmo mudando de cenário, eles continuam salvam no... a gente salva os objetos que foram spawnados. Ó, tem um ali de novo. Pronto, pra agilizar um pouco, tu pode pular o próximo dia só pra mostrar. Eita, que tensão, hein? Outra tensão é deixar essas portas abertas aí, hein? Quando a gente estiver correndo. Já vai uma dessas aí. Ó o bicho vindo. Eu vou voltar logo aqui. Explora mais um pouco. O problema é eu morrer antes de mostrar batendo a meta, né? Para não enrolar muito. Eu acho que eu escutei os passos deles ali. Deles quem? Do monstro. Vê se tem item naquele bequinho ali. Entre esses dois prédios. Já fosse em cima da nave? Sei não. Não, quando eu voltar lá eu vou. Ah, na órbita, né? Porque a visão de lá é mais bonita. Poxa. Convertidos em moedas. Bitcoin. Aí a gente tá no dia 3. Falta um. E antes que achem estranho a pessoa ir pra fora da nave e assim continuar viva, né? O ano é 2144, se eu não me engano. Então, evoluíram muitas coisas, né? E então tem um vidro
né? Isolando toda a nave lá de fora. Então por isso que ele consegue sair pra fora sem morrer. É... Vou viajar aqui. Eu vou acabar logo, né? Ou não? Pode É, ser, a gente já acabar. botou meta, né? Vamos pra próxima meta. Pronto. Basicamente, quando chega, a pessoa volta de novo. Falta 0 dias. Basicamente, o jogo vai analisar, caso você tente viajar novamente, se você bateu a meta ou se não bateu, né? Se você não tiver batido a meta, basicamente vai ser game over. E se você tiver batido a meta, você basicamente vai continuar jogando, sendo que a meta vai aumentar e os dias vão continuar. Aí no caso, a gente bateu a meta, né? A nova meta aumentou para 6 e a gente continuou com 2 porque a gente pegou 2 itens a mais da meta anterior. E aí o prazo ele foi dado novamente 3 dias pra gente tentar bater essa nova meta. O prazo sempre vai ser de 3 dias. Por mais que a meta aumente cada vez mais, a questão é que fique difícil para quem não não tem a mente de ter que pegar mais itens do que conseguir, né, pra ficar acumulando. Aquele que Isso. só O tenta jogo bater, incentiva você a pegar mais itens do que a meta necessita, porque senão basicamente. fica difícil. Depois vai ter, por exemplo, uma meta de, sei lá, de 10 itens. Vai ficar difícil você pegar, e ainda mais porque você não pode sair na doida lá no outro cenário, porque você vai acabar morrendo. Basicamente, bora mostrar agora. Eu vou mostrar agora o bicho pegando a gente. Que tem. Ah, tem que fazer uma corrida, fugir dele, dá fugir também, né? Pode ser. Acho legal tentar mostrando pra ver, né? A gente tentando fugir e tal. Pronto, eu vou poder comentar um pouquinho depois quando ele aparecer. Vamos vir por aqui. Cuidado com a estamina. Pronto, esse é o monstro. O jeito que ele detecta o player é basicamente um cone Calma aí. de visão na frente dele. E caso chegue muito perto, atrás ou dos lados dele. E ele fica navegando nessa casa aí. Fica indo pra pontos aleatórios. Navegando pelos corredores. Aí caso você tenha o azar de esbarrar com ele no meio do corredor, simplesmente porque senão acontece isso aí. Ele Caramba, pegou você e você morre. que susto. Eu achei que dava pra correr, né? Mas. Caramba, ele ainda. Eu acho que a estamina dele acabou na hora. Ah, a estamina Ainda teve, dele, né? ainda teve que abrir a porta e tudo. Ah, Certo, aí sim. basicamente, quando a pessoa morre, volta pro menu e ele pode startar novamente. Só que vai Agora, voltar tudo do começo. eu vou mostrar agora. Eu vou mostrar agora a, a parte da derrota por não conseguir bater a meta. Então bora viajar aqui. Basicamente eu vou ficar indo e voltando para os dias ir passando. Botar um dia. Ok. Pronto, agora 0 dias. A gente não conseguiu bater a meta. Aí caso a gente tente viajar novamente, a gente vai receber uma tela de game over, né? No caso, faltou botar um som, mas basicamente a ideia era essa, né? De que você não bateu a meta e você perdeu. Porque você meio que. Como a sua função era ir no descer no planeta para pegar recurso, você não pegou o recurso e. Meio que a nave parou de funcionar. Alguma É coisa assim. isso. Então eu Certo. creio que isso também vai. Essa ideia do jogo de você sempre bater nas metas vai fazer as pessoas jogarem mais e mais, né? Então provavelmente iria bater mais de 20 minutos de gameplay.
Até na Sim. derrota, fazem elas querer iniciar novamente pra tentar, né? Bater. Isso. Ficar. Não só bater a meta, mas, por exemplo, tem a quantidade de dias que ele ficou vivo, né? Que vai passando, contando do lado. Aí pode, sei lá, tentar bater uma quantidade de dias vivo maior do que conseguiu antes, sei lá, alguma coisa assim do tipo. Isso. E até pra achar o outro cenário lá, o do casarão, ele teria que procurar no mapa. Aqui foi mais rápido porque todo mundo aqui já sabe onde é que fica a entrada pra essa É, casa que tem mais recurso. Mas na prática, o jogador novo que não sabe de nada desse jogo, ele teria que achar a entrada, teria que teria que procurar procurar um pouco no mais. primeiro mapa. Aí no caso a gente vai falar agora um pouco sobre umas coisas que a gente implementou, né? É, que não estão tão claro para quem não sabe o que foi implementado, né? Por exemplo, podemos começar primeiro falando sobre o quê? É, deixa eu trazer a cena. Eu acho interessante mostrar a ideia dos itens no cenário, né? Que é a questão de salvar. E Essa questão de persistência salvamento, dos a itens. lógica. Certo. Então, É, primeiramente, bora falar então primeiro do isso que eu acho player, bem né? interessante. É, a gente tem o player que basicamente a gente criou ali no cenário 1, onde basicamente a gente usa o, o padrão lá do singleton, né? Que é para o player só existir uma instância do player e com isso ele não é destruído. A gente vai passando ele para os outros cenários. Aí com isso a gente consegue persistir as informações dele e as coisas que ele possui, no caso. Então a gente basicamente vai teleportando ele de cena para cena, né? De cenário para cenário. Aí, agora em relação aos itens que o pessoal estava falando, basicamente a gente pode dropar itens no cenário 2 e no cenário 3. Então acontece que quando a gente dropa os itens no cenário 2 e vai para o cenário 3, basicamente as coisas do cenário 2 são destruídas. Aí a gente fez para que esses itens que foram dropados no cenário 2, eles fossem salvos. Então basicamente a gente salva eles em uma lista e a gente meio que dá uma tag a essa lista, meio que nomeia ele como se fosse tipo lista do cenário 2, coisa assim do tipo, onde a gente salva os objetos nessa lista. Então a gente não destrói eles, né? A gente adiciona eles no Don't Destroy Onload, no cenário Don't Destroy Onload e coloca eles dentro dessa lista. Então, basicamente, quando a gente for para o cenário 3, a gente vai fazer a mesma coisa, não vai destruir os itens que foram criados no cenário 3, vai adicionar uma tag deles, criar uma lista, adicionar eles e botar uma tag dizendo que esses itens pertencem ao cenário 3. E com isso, ao ficar mudando de cenário para o cenário 2 e para o cenário 3, a gente só faz o que? A gente consulta a lista, vê qual é a tag dela. Por exemplo, se a gente estiver no cenário 2, a gente vai pegar a lista do cenário 2 e todos os itens que forem pertencerem a essa lista, a gente vai deixar ela ativada. Ou seja, as pessoas vão conseguir ver. E quando a gente for para o cenário 3, a gente vai pegar essa lista do cenário 2 e vai desativar eles. Então, eles não vão ficar visíveis e não vão ser destruídos. Além disso, caso quando a pessoa vai para outro cenário, esses itens eles podem estar em um local flutuando. Aí a gente desabilita eles para eles não caírem. E com isso a gente consegue salvar os itens e sempre deixar eles na posição que eles ficaram. Aí, além disso, a gente também botou essa mecânica no inventário. No inventário não, na função de pegar e dropar os itens. Onde basicamente quando a pessoa pega um item, por exemplo, de um cenário 2, e vai para o cenário 3 e dropa esse item no cenário 3, esse item ele vai começar a pertencer agora ao cenário 3 e não ao cenário 2. Então, toda vez que a gente voltar, esse item vai estar lá. Então é por isso que, por exemplo, quando a gente foi pro cenário 3, pegou os itens de lá, veio aqui pro cenário 2 e dropou aqui e voltou, eles continuaram aqui. Aí tanto é que quando a gente voltou de novo pro cenário 2, a gente pôde pegar todos os itens que a gente acumulou aqui, que também tinha, que era do cenário 3, e levou pra nave para vender. Para contabilizar, no caso. Então, em relação aos itens, seria isso. A gente pode falar agora. Quer falar de alguma coisa? Não, eu acho que dos monstros eu já falei como é que ele funcionava. Que ele fica rodando ali no casarão, no terceiro mapa. Sim, sério, E calma. ele fica indo pra pontos Antes de falar isso, já definidos no só mapa. pra terminar aqui então. Aí aqui, como a gente já tinha mostrado
nas entregas anteriores, né, tem o item spawner que basicamente vai dropar alguns itens de forma aleatória em algumas posições que a gente já aceitou. Então, bora mostrar agora sobre o outro cenário, né, o cenário 3, que tem um monstro que o Rafael estava falando. Então, basicamente aqui no cenário 3, pode ir falando sobre como funciona o monstro se tu quiser de novo aí, Rafael. O monstro, ele vai começar ali no corredor. Aí do jeito que ele funciona, é que ele vai ficar navegando em pontos já definidos no mapa. Ele vai ficar escolher um ponto aleatoriamente para ir. Quando chegar no ponto, ele fica parado por um tempinho e volta a escolher outro ponto para ir. E caso ele encontre com o jogador, ele inicia o modo de perseguição. Que ele sai correndo atrás dele. E acho que eu já comentei só como ele detecta o jogador, que é basicamente um ponto de ângulo de visão e também por uma distância já definida nas outras direções que não for à frente dele. Por exemplo, tudo que tiver à frente dele ele vai detectar com mais distância. E tudo que tiver atrás ou dos lados do monstro ele vai apenas chegar muito. Basicamente é isso desse monstro. Uhum. Aí, basicamente, a gente também adicionou aqui uns spawn points. A mesma coisa lá do cenário 2 para os itens aqui. E além disso, a gente também adicionou uns uns triggers, né? Cadê? Acho que aqui deve ter perto dos 10. Onde basicamente quando o usuário passa, ele ativa algum monstro. Aí no caso, tem aqui comentado que seriam os triggers secundários. Basicamente seriam para ativar monstros secundários que a gente acabou não fazendo. Mas basicamente estaria feito, só faltaria implementar. A gente só implementou os terciários, que basicamente são os que tem que fazem os, como é que fala? Essas cenas de susto, eu esqueci o nome. Jumpscare. Ah, os jumpscare. Aí basicamente essa mecânica aqui do Trigger Box, é, eles vai ter um script nele que, que basicamente faz com que não fique ativado todos os Trigger Box, porque senão, por exemplo, tem uns jumpscare em cada quarto desse. Se a gente deixasse tudo ativado, sempre que o cara abrir a porta aqui dos quartos e fosse entrar, ele ia tomar um jumpscare, o que não ficaria tão legal. A gente botou basicamente para só um deles serem ativo por vez. Então, um desses triggers são ativos e outro trigger só vai ficar ativo quando o player pisar em algum desses. Então, nunca vai ter mais de dois triggers ativos simultaneamente. Aí eles ficam variando randomicamente entre eles, para o usuário não ficar toda hora ativando o mesmo trigger, né? É, Então, basicamente é isso, né? Acho que deu para entender mais ou menos é, as A principais coisas que a mecânica gente do jogo. fez e que teve dificuldade, né? Então, por hoje é só.